Beleza, resolvido então. Gente, bom dia a todos novamente. Quero dar as boas-vindas e agradecer muito a presença do Michel, que veio aqui contribuir com a gente, passar um pouquinho do montão de conhecimento que ele tem na área da pesquisa em ensino e educação. Queria dizer que essa é uma atividade formativa de iniciativa do PIB de Biologia UFES, coordenados por mim e pela professora Patrícia Trazi, que nos acompanha pelo canal no YouTube. É uma atividade também vinculada ao ProfBio, Programa de Mestrado Profissional em Rede, Ensino de Biologia. Nós somos uma unidade aqui no campus de São Mateus, e dar as boas-vindas ao pessoal também do PIBID do IFES, que está participando, e de outros programas de pós-graduação e pessoas que têm interesse em escrever, publicar, né, na área de ensino de ciências e de educação. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apresentar brevemente o professor Michel Pedruzzi, e, na sequência, passo a palavra a ele para suas explanações. Bom, o professor Michel, ele é graduado em Ciências Biológicas aqui pela UFES, tem também uma outra graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário de Maringá, e tem mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele foi professor na rede estadual, aqui no Espírito Santo, por 10 anos, e é avaliador ad hoc e integrante do Conselho Editorial de inúmeros periódicos nacionais que tratam, né, e publicam sobre ensino de ciências, sobre educação inclusiva e educação de uma forma geral. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal de Goiás, atuando na Faculdade de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos temas de ensino de ciências da natureza, educação inclusiva, educação especial e teoria histórico-cultural. Bom, seja bem-vindo, Michel, mais uma vez agradecendo a sua participação, e fica à vontade para fazer a sua apresentação. Então, vou compartilhar aqui a tela para eu ser um pouquinho mais objetivo, né? Senão eu vou ficar 1 hora de delongas sobre a minha emoção de estar conversando com vocês da UFES, né? Aparece para vocês a apresentação agora? Aparece certinho. Ótimo. Então, só tem que colocar a tela cheia, né? Ok. Tá. Agora está em tela cheia? Não. Não? Hoje... Aí, na hora que você for para a tela cheia, você para de ver todo mundo. Sim, eu estou na tela cheia aqui, mas hoje as tecnologias resolveram me sacanear. Não, pode ir assim. Mas eu acho que está tudo bem, a gente está conseguindo enxergar bem, entendeu? Pode seguir assim. O modo apresentação, você está no... Tá vendo? Tem 3 quadradinhos antes do 300%. É o primeiro quadradinho antes dessa porcentagem aí. Sim, eu inclusive, tô botando no cálicezinho, mas mesmo assim... Tá ótimo. Tá, não foi, né? Pode prosseguir assim, tá excelente. Ok. Então, vou conversar um pouco com vocês sobre metodologia da pesquisa em educação e ensino, né? Então, trazendo uma fala da Souza, pesquisar é um processo de desencantamento e de encantamento simultâneos do mundo físico e social. Então, pesquisar é também penetrar na intimidade das camadas de leitura que vão sendo construídas pelo pesquisador através de sua interação simbólica com o mundo. Então, muito importante dizer isso, porque fazer pesquisa nas ciências humanas não é como fazer uma pesquisa num laboratório, né? Uma pesquisa estritamente biológica, sabe? Michel, só para, sem querer te interromper, mas os slides não estão passando. Não? Realmente, hoje, né, tem que dar um descarrego. Gente, assim. E assim, nunca aconteceu, tá? Desse nível. É porque não está no modo apresentação, acho que por isso que ele não vai passar direto.
Não, eu até estava no modo apresentação, mas... Volta, Michel. Aí, agora passou. Eu vou ter que passar manual mesmo. Isso, vai. Então, gente, pesquisar nas ciências humanas, por mais que estejamos assim nas ciências biológicas, né, nesse contexto, é muito diferente o processo de pesquisa no bacharelado e na licenciatura. Porque no bacharelado, às vezes, na metodologia, nós nos importamos mais com aquele passo a passo, com aquele método específico que algum pesquisador já tenha um protocolo, né? E a gente vai descrever aquele protocolo, basicamente o passo a passo, como assim, às vezes até uma receita, né? Agora, na educação, quando a gente faz pesquisa na educação, nas licenciaturas, é bem diferente, né? Até porque nós temos o eu pesquisador que vai para o campo e que vai dar o acento de valor a determinadas coisas em detrimento de outras. O próprio Bakhtin nos diz isso, né? Não tem como eu fazer pesquisa humana nas ciências humanas de uma forma sem saber que eu tenho a minha ideologia por trás, sem saber que eu tenho a minha vivência, sem saber que eu vou dar acento de valor para uma coisa em detrimento de outras. Então, a gente tem que saber desse risco, tentar manter um afastamento e também uma aproximação do objeto de estudo, um afastamento e uma aproximação, mas tendo em vista que, como somos humanos, por mais que vamos, por exemplo, trabalhar com entrevistas, né? Se trabalharmos com entrevistas, nós vamos coletar aqueles dados, né? Produzir aqueles dados. No entanto, até por isso que eu gosto de chamar mais de produção de dados ao invés de coleta de dados nas ciências humanas. Justamente porque a gente não vai coletar o dado lá na escola, na sala de aula, de uma forma, né, sem um relacionamento. A gente vai com o que a gente carrega. Então, a gente carrega marcas ideológicas, culturais. Então, fazer pesquisa nas ciências humanas é ter essa noção, né, que a gente vai lá também interagir com o objeto. Lógico que também tentando o distanciamento, não é só subjetivo, a gente também precisa de certa objetividade, mas não comparado, por exemplo, a uma pesquisa de laboratório, né, quando a gente faz pesquisa em educação e em ensino. Isso é muito importante demarcar. Tá? Não é protocolar, eu não consigo ficar replicando aquilo e tendo o mesmo resultado. Né? E aí é importantíssimo a gente considerar, né, quando a gente vai elaborar, pensar na metodologia do nosso trabalho, que a gente precisa fazer uma autoavaliação, né? Até mesmo quando a gente está pensando, planejando a pesquisa, durante e depois. Né? Então, para avaliar isso aqui, eu peguei até de uma revista boa que eu faço parecer, né? Para avaliar se o trabalho apresenta uma metodologia adequada aos objetivos propostos, é essencial examinar a clareza e a coerência das abordagens metodológicas descritas. Gente, metodologia não é uma coisa qualquer, só para cumprir o protocolo. A metodologia, a escolha da metodologia é muito importante para a gente conseguir chegar nos objetivos que a gente traçou, para conseguir responder aquele problema de pesquisa que a gente tem. Então, nesse sentido, o método deve ser apropriado para responder as perguntas de pesquisa e para atingir, né, os objetivos. Então, a escolha da metodologia é essencial. Né? Então, é importantíssimo a gente avaliar se o delineamento de pesquisa, se o desenho da pesquisa é adequado, se os instrumentos de coleta de dados, né, eu prefiro até um pouco mais produção de dados, são relevantes, se a análise dos dados é rigorosa e alinhada aos propósitos do estudo. Né? Eu tenho algum autor que ampara a minha análise de dados. Né? Além disso, é importante verificar se o trabalho discute as limitações do método e aborda possíveis vieses. Né? A gente sabe que toda pesquisa tem vieses.
E uma metodologia robusta, então, contribui significativamente para a validade e confiabilidade do estudo, garantindo que os resultados sejam fundamentados e passíveis de interpretação adequada. Gente, parece bobeira, mas eu, por exemplo, que atuo na avaliação, assim, sei lá, de pelo menos umas 15 revistas, entendeu? Ou participo de conselho editorial, a grande quantidade de erro, a maior taxa assim, de erro que eu colocaria seria na descrição da metodologia. A metodologia, muitas vezes, ela nem é mencionada no resumo do trabalho, ela, às vezes, não vem com uma seção específica da metodologia. Se vem, gente, como eu faço avaliação de muitos eventos assim, da área de ensino de ciências, por exemplo, de revistas, muitas vezes ainda vem a herança do bacharelado, que é passado para a licenciatura, né? Então, no meu caso, eu fiz ali primeiro as disciplinas do bacharelado, e aí depois a licenciatura veio para mim, assim. Então, é importantíssimo a gente pensar que a pesquisa no bacharel é de um jeito, a pesquisa na licenciatura é de outro. E que nós precisamos, sim, ter referenciais teóricos da educação, referenciais, né, da área da educação, para trabalhar com a metodologia. Por exemplo, o Antônio Carlos Gil, né? Antônio Carlos Gil. Então, é importantíssimo a gente saber, né, defender aquela escolha metodológica, e não só na nossa mente, mas no texto. Eu gosto de sinalizar a metodologia lá no resumo, acho importantíssimo, assim como o referencial teórico. E um dos grandes problemas também que eu vejo, gente, na área de biologia, quando eu pego um trabalho para analisar, é que há teóricos no texto citados, mas muitas vezes não há uma epistemologia que defenda o desenvolvimento do trabalho. Então, ou seja, na introdução, ali, em alguns momentos, alguns autores são citados de forma estanque, só para eu tenho que usar a citação de alguém. Só que não há um delineamento assim, teórico explícito. Por exemplo, esse trabalho está fundamentado na teoria histórico-cultural, por exemplo, que é a minha teoria, né? Mas não necessariamente só essa, tantas outras teorias. Então, a gente precisa deixar, quando a gente vai escrever um trabalho, seja um trabalho de evento, seja um artigo, deixar bem escancarado para os leitores, enfim, para os avaliadores, qual é o nosso percurso metodológico, qual é o nosso referencial teórico. E aqui, por exemplo, para os meus orientandos, eu trabalho muito assim, a gente sinaliza no resumo, a gente pincela num parágrafozinho lá no final da introdução, qual é a metodologia, qual é o referencial teórico, depois há sessões específicas para metodologia, para referencial teórico, e depois a gente trabalha com a triangulação dos dados, né, nos resultados. E ainda, às vezes, nas considerações finais, a gente traz assim, esses possíveis vieses, né, as lacunas. O meu trabalho foi até tal momento, né, até tal ponto, mas a gente tem tais e tais lacunas. Então, vocês precisam explicitar no texto qual é a metodologia, qual é o referencial teórico, para ninguém ter que ficar adivinhando, principalmente até no resumo, porque, por exemplo, eu pego resumos para fazer pesquisas bibliográficas, meus orientandos também, e a gente vê resumos que não tem todas as informações necessárias. Resumo tem que ter a metodologia, resumo tem que ter qual o referencial teórico, né? E assim, eu falo a partir da minha vivência, a partir do que eu acredito, mas também é importante demarcar assim, que vocês também precisam confiar, né, nos supervisores, orientadores de vocês, né, para tentar fazer um desenho metodológico o melhor possível, né? Então, é imprescindível para a gente produzir um conhecimento educacional crítico, situado historicamente, um conhecimento de qualidade, compreender as abordagens de pesquisa,
quais são os tipos de estudos possíveis, os instrumentos de coleta de dados, né, que temos disponíveis, análise de dados, né, como que se dará, quem são os participantes da pesquisa e também os aspectos éticos, que quando a gente faz pesquisa com ciências humanas, nós precisamos nos ater muito aos cuidados éticos. A questão do comitê de ética, né, se for requisitado, né, porque nós precisamos ter esses cuidados. Fazer pesquisa nas ciências humanas não é assim, vou lá na escola, comecei a conversar com o professor, tal, comecei a coletar dados, tirar foto dos alunos. Não é assim. A gente tem muito rigor também, assim como o bacharelado em ciências biológicas também tem um rigor. Na educação, nós temos rigor. Tá? Então, é imprescindível, falo sempre com os meus orientandos, por exemplo, que a gente precisa conhecer essas 6 questões para fazer um bom percurso metodológico, um bom caminho. A abordagem, né? Qual é a abordagem da sua pesquisa? É uma abordagem qualitativa, quantitativa, quali-quant? Qual é o tipo de pesquisa? Né? Eu vou passar num próximo slide, por exemplo, é uma pesquisa-ação, por exemplo, é uma pesquisa de intervenção pedagógica, intervenção didática, né? Porque há pessoas que estão no mestrado até, que entram no mestrado e que não tem bem claro para si, por exemplo, isso. Acha que, por exemplo, metodologia é só o passo a passo. Acha que metodologia é só falar do instrumento de recolha de dados. Isso, por exemplo, até que acontece às vezes em seleção, que a gente está participando de aluno para o mestrado, quando a pessoa vai defender a metodologia, ou ela alia muito ao referencial teórico e sai pela tangente, que não é a mesma coisa, ou ela fala só do instrumento de coleta de dados, e não é a mesma coisa. A metodologia em geral, o percurso metodológico, o caminho metodológico, o método, né, que algumas revistas trazem assim, ele não é só instrumento de coleta de dados. Não é só falar, a minha pesquisa é o quê? Entrevista, gente. E eu já vi muita gente mestrando ou até doutor em artigo, assim, na seção metodologia, serão realizadas entrevistas, tal. Não, aí é inaceitável, né? Se vocês verem algum artigo da internet, da educação, ensino, que tenha só o passo a passo, só a entrevista, já começou errado, né? E saibam vocês, gente, principalmente quem está no PIBID, que às vezes não tem tanta experiência com pesquisa, que há periódicos que são predatórios, há periódicos que você basicamente tem facilidade de publicar artigos enviesados, e nem tudo que está disponível na internet, vocês sabem, publicado numa revista, mesmo que a revista seja intitulada A2, pode ser uma revista predatória, não necessariamente é um trabalho de qualidade. Por isso que a gente pede assim, que para uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, vocês utilizem, sei lá, Cielo, né? Cielo, PubMed, Crocane, também o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Né? Eu, por exemplo, adoro passar aluno meu de IC para fazer pesquisa bibliográfica utilizando o catálogo de teses e dissertações da CAPES. E todo mundo que está no mestrado aí no ProfBio, geralmente, tem que fazer essa revisão de literatura. Né? Então, saibam também quais bases de dados, né, vocês vão pesquisar, se for, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica. Né? Então, nós precisamos saber qual é a abordagem, né, qualitativa, quantitativa, quali-quant, qual é o tipo de pesquisa, né? A gente vai falar um pouquinho no próximo slide. Quais são os instrumentos, né, de produção de dados? Né? Eu prefiro produção, tá? É uma coisa assim que eu aprendi com o Geide aí da UFES, o Geide Rosa Coelho, né? Realmente trabalhava muito com coleta, tá? Mas coleta é muito cartesiano, assim, muito próprio de algumas áreas mais, né? A medicina, por exemplo, ou a biologia, especificamente no bacharelado. Então, nas ciências humanas, eu prefiro produção de dados,
também, né? E aí, se você vai fazer pesquisa bibliográfica, não necessariamente é um instrumento para produção, mas você vai dizer que você vai utilizar, né, determinada base de dados, determinada revista, tal, e procuram as revistas melhores da área, assim, bem conceituadas, mas principalmente revistas brasileiras, por exemplo, mas revistas preferencialmente assim de universidades, né, federais, estaduais, até porque a gente, às vezes, uma pessoa que submete um trabalho para uma revista de universidade, às vezes demora 1 ano, 2 anos para receber um parecer, ou seja, né, algo que é feito com mais rigor, e não uma publicação que é feita, né, você submeteu, daqui a 1 mês publicou, você pode ter certeza que não é uma revista tão bem conceituada assim, né? É importantíssimo a gente saber dos sujeitos e participantes da pesquisa, tá? Imprescindível a gente descrever, se for pesquisa empírica, né? Se você está indo para a escola, se é um relato de experiência, por exemplo, é imprescindível. Como que se dá, como que está se dando o tratamento dos dados, né? Você vai fazer o quê? Por análise de conteúdo da Bardan, por exemplo, é uma muito utilizada, né? E é importantíssimo também, se você vai trazer dados, né? Se não é pesquisa bibliográfica, mas se é pesquisa em escola, com criança, com professor, é imprescindível você colocar sobre as questões éticas. Eu estou fazendo um relato de experiência do PIBID, não vou conseguir passar pelo comitê de ética, né? Porque às vezes não dá tempo. Mas todos os cuidados éticos deverão ser tomados, do tipo, a pessoa receber um termo de consentimento livre esclarecido, que é o TCLE, né? Ou TALI, né? Se for menor de idade, TCLE para maiores de idade ou para os responsáveis, né? Autorização de uso de imagem, né? É importante ter a assinatura das pessoas, e mesmo assim tendo, usar a imagem, mas dar o desfoque no rosto, nomes fictícios para sujeitos, né? Para os participantes da pesquisa, para as instituições. E se tem um comitê de ética, se você, aluno, está dentro de um projeto guarda-chuva do seu orientador, que já tem o número do comitê de ética, e você foi inserido na equipe, né, pela Plataforma Brasil, aí sim você pode colocar o número do parecer do comitê de ética. Tá? Então, é imprescindível, gente. Eu vou trazer mais à frente alguns exemplos de como que ficaria a redação do percurso metodológico, que eu montei um template, né, para os meus alunos daqui, de TCC, de IC, por exemplo. Porque eu vou dar exemplo de como construir cada parte dessa. Mas já saibam de cara, tem que ter esses itens. Pesquisa bibliográfica tem menos item do que esse. Por exemplo, não tem a questão ética, por exemplo, quando a pesquisa bibliográfica, né? Não tem o participante da pesquisa, mas você precisa trazer também na pesquisa bibliográfica os critérios de inclusão, critérios de exclusão, né? Que você teve para selecionar ou não aqueles estudos que compõem a sua pesquisa, tá? Então, as abordagens, né? Até para a gente não ficar tanto tempo, eu não vou esmiuçar tanto a abordagem, porque eu acho que é algo que é tranquilo, né? Mas, principalmente, eu gosto muito do livro do Antônio Carlos Gil, que traz sobre metodologia da pesquisa científica, né? Eu gosto do Antônio Carlos Gil, também gosto de Trivinhos, gosto da Eva Lacazzi Marconi, né? São basicamente os que eu utilizo, né? Depois eu vou trazer também algumas referências. Mas a gente precisa saber que a qualitativa e a quantitativa, elas não podem ser colocadas como rivais, e às vezes a gente está escrevendo e a gente desmerece uma em detrimento da outra. Então, a pesquisa qualitativa, porque a qualitativa ela não fica com os dados numéricos, não precisa começar assim. Porque há pesquisas quantitativas muito importantes, e qualiquantes também muito importantes, que trabalham, né, com a quantitativa e qualitativa. Então,
Falem quando vocês começarem a falar do percurso metodológico, a escrever, digam assim, quanto à abordagem, por exemplo, né, um exemplo de redação, quanto à abordagem, a presente pesquisa se configura como qualitativa. As pesquisas qualitativas são importantes nas ciências humanas para isso, para aquilo outro. Então, é importante enumerar as potencialidades da qualitativa e não as potencialidades em detrimento de outras, porque a quantitativa também é importante a depender do seu problema de pesquisa, a depender dos objetivos que você delineou para ela, né? Então, a quantitativa ela trabalha com dados, né, mais numéricos e, basicamente, para uma pesquisa quantitativa, a gente faz questionário, né? A gente faz um questionário que é estruturado. Na qualitativa, por exemplo, como instrumento de coleta de dados, a gente pode utilizar entrevistas semi-estruturadas para dar mais liberdade, ou até entrevistas abertas, para dar liberdade para o entrevistado, né? A quantitativa ela não tem esse interesse. E ponto. Né? Então, a gente não precisa desmerecer uma em detrimento da outra. A quali-quant é aquela que vai associar tanto dados, né, mais subjetivos, pessoais, assim, dados mais qualitativos, mas também dados numéricos. Agora, não significa, por exemplo, eu fiz uma revisão bibliográfica, né, e aí eu coloquei lá a quantidade de estudos que eu achei e tal. Isso daí, só porque eu coloquei a quantidade de estudo que eu achei no início, depois os critérios de inclusão e exclusão ficaram, sei lá, era 500 dissertações, mudou para eu analisar 20. Só porque eu botei esses dadozinhos numéricos pequenos, não quer dizer que é quali-quant, tá? Para ser quali-quant, realmente ela tem que ser mista. Você tem que ter trabalhado tanto com dados, né, qualitativos quanto com números, e ter trabalhado com os números, ter com estatística, né? Aqui na quantitativa, quando a gente tem um protocolo, quando a gente trabalha com estatística, por exemplo, é quantitativa. E aí tomem esse cuidado, tá? Eu botei um númerozinho lá, eu fiz uma tabela com alguns números, é quantitativa também, ou é quali-quant. Tomem cuidado, que às vezes ela é essencialmente qualitativa, e só porque você trouxe um número ou outro não quer dizer que ela seja quali-quant. Tomem esse cuidado, tá? E alguns tipos de pesquisa, pelo tempo, obviamente, eu não vou poder falar de todas, né? Porque senão seria apenas, eu traria de forma estanque, eu não queria isso, né? E se for necessário, até como uma coisa menor, né, para o grupo do PIBID, se quiserem de novo pelo Meet, uma conversa, eu posso trazer mais esmiuçado em outro momento alguns outros tipos de pesquisa que eu não abordei hoje, né? Mas, lembrando, a gente vai falar da abordagem primeiro. A abordagem é qualitativa, né? Desculpa que eu estava passando na seta. Qualitativa, quantitativa ou quali-quant. Agora, quanto ao tipo, né, com relação ao plano de investigação, com relação aos objetivos do trabalho, né? Eu vou fazer o quê? Um relato de experiência, um estudo de caso, uma pesquisa. Eu coloquei algumas, tá? Tem mais, mas eu coloquei as principais aqui. Uma pesquisa exploratória, que é aquela que a gente, de uma realidade que a gente não conhece tanto e a gente quer trazer de uma forma um tanto quanto mais geral, assim, né? Há uma pesquisa descritiva, por exemplo, eu vou lá no campo pesquisar as aulas práticas do professor. Quais são as aulas práticas, como que ele faz, descrevendo o cotidiano mesmo, né? Uma pesquisa descritiva. Uma pesquisação, é aquela pesquisa, né, que realmente eu, pesquisador, vou lá também para uma observação participante, eu vou atuar no processo como membro daquela equipe e juntamente com o professor regente da escola, juntamente com a turma, eu vou definir as ações desde o início, qual tema, o que a gente vai trabalhar, né, quais temas que a gente precisa, por exemplo, se for fazer prática, né?
eu vou atuar juntamente com o professor naquelas práticas, juntamente com o grupo, né? Na pesquisação, todo mundo tem muita responsabilidade, né? Seja o professor ou o pesquisador, seja os alunos que estão participando, né? E é importante desde a Constituição para ser pesquisação, porque a gente precisa também acerca das temáticas que serão trabalhadas, por exemplo, os alunos precisam participar ativamente. Na história de vida eu trabalhei, né, no meu mestrado, principalmente. A história de vida, ela, por exemplo, você pode trabalhar com a história de vida de um professor de ciências, né, que tem uma trajetória bonita aí, para pesquisar como ele se constituiu professor, a profissionalidade docente, como ele se enxergou como pesquisador, se ele for pesquisador também, né, na universidade. Então, é imprescindível a gente conhecer, né, que existe a história de vida também, que algumas pessoas chamam de pesquisa narrativa, que você vai trazer as narrativas, né? A pesquisa bibliográfica ela é mais de senso comum, entre aspas, só que muitas pessoas acham que fazer pesquisa bibliográfica é mais fácil. A pesquisa bibliográfica, ela tem um caminho específico. Eu não posso só selecionar os estudos que eu quero, de qualquer forma, sei lá, 5 estudos e ficar falando sobre eles. Eu preciso ter critérios de seleção, eu preciso dizer em quais bases de dados que eu pesquisei. Não é só falar sobre o tema de uma forma estanque, assim, porque para isso a gente tem jornal de opinião, por exemplo. Né? Para ser pesquisa, tem que ter protocolo. Para ser pesquisa, tem que ter rigor acadêmico, né? A pesquisa ela pode também ser documental, né? Quando a gente vai nas fontes primárias ali. Agora, observem que há alunos que têm uma mania de misturar metodologias. Eu vou fazer pesquisa bibliográfica, documental e a exploratória. Tomem cuidado com isso. Que quando a gente promete demais e não entrega pouco, né? Há um grande problema. Então, saibam qual é, por exemplo, quase toda pesquisa ela tem que ser de alguma forma bibliográfica também. E nem por isso eu vou ficar dizendo que ela é bibliográfica. Professor, mas eu usei, por mais que seja um estudo de caso, né, a minha pesquisa, eu também tive que pesquisar em artigos, capítulos, livros para para fazer o meu texto. Ok, só que você usou lá para introdução, você usou para um outro momento. Se você está dizendo que a sua pesquisa é bibliográfica também, prometendo isso, você vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica também, além do seu estudo de caso, sabe? Então, tomem cuidado com essa mescla de pesquisas. Eu já peguei artigo para avaliar que tinha 4 tipos de metodologia e a pessoa só trazia um relato de experiência, né? Então, tomem cuidado. Pesquisa documental, estou falando isso porque já aconteceu com alunos meus de terem assim, eu vou pesquisar a inclusão no ensino de ciências. Aí eu vou lá e vou usar os PCNs antigos, né? Vou usar BNCC agora, eu vou usar LDB, mas eu vou usar só para trazer algumas citações no meu texto, na introdução. Isso não é pesquisa documental. Não significa que você usou um documento, usei LDB, é documental. Não. Para ser documental, tem que ser algo criterioso. Eu vou no documento analisar e minha pesquisa vai ser com base naqueles documentos, em análise do que está escrito nos documentos. Ou, eu vou pegar arquivos aí do Colégio Estadual, que é em Vitória, né? E vou pegar arquivos que eles têm guardado dos professores de ciências tal para fazer um estudo como que era o trabalho pedagógico dos professores. Aí sim é um estudo documental, né? Também. Agora tem como fazer um estudo documental usando o que está disponível na internet, né? LDB, política da inclusão, BNCC? Tem, desde que seja uma pesquisa realmente focada no documento e não que use só os documentos em algumas partes do texto.
Né? E a pesquisa de intervenção pedagógica, que é algo que eu tenho assim, me apropriado muito quando os meus alunos querem fazer, por exemplo, sequências didáticas, né? Sequências de ensino investigativas, quando meus alunos, meus orientandos, eles querem colocar a mão na massa, participar ativamente lá do cotidiano escolar, enfim, né? Eu vou falar um pouco mais hoje de relato de experiência e de pesquisa de intervenção pedagógica. E aí, se a gente, né, se vocês precisarem de mim para outro dia, a gente conversa mais sobre os outros tipos, tá? O relato de experiência, ele não deve ser confundido com uma coisa assim, ele é inferior, não. E há revistas, pessoal, que tem uma seção para artigos e uma seção para relatos de experiência, né? Então, e não quer dizer que um é melhor do que o outro, muito pelo contrário. E a gente que faz relato de experiência, né? Eu já fiz alguns relatos junto com alunos, a gente sabe que não é algo aleatório, não é algo sem teoria, por exemplo, é algo, é só trazer o relato. Não. Não deve ser um relatório técnico ou descrição só dos fatos de forma, né, despreocupada, né? Para o La Roça, acho que assim é a pronúncia, Jorge La Roça, relataram um exercício de pensamento e de escuta profunda de si mesmo e do outro. Envolve reflexão, interpretação e subjetividade. Eu tenho utilizado muito, acho que é Larousse, né, para embasar essa questão do relato de experiência, porque ele traz muitas coisas sobre o saber experiência, né, sobre a importância de descrever a sua experiência. Né? Então, envolve subjetividade, mas não quer dizer que é um simples relatório, uma simples descrição dos fatos. Né? Eu trago aqui de um trabalho que eu publiquei que o relato se aproxima de uma narrativa sensível da experiência, onde o cotidiano escolar é traduzido com sensibilidade, mas também com criticidade. Né? O relato ele deve situar a prática pedagógica. Onde que ela aconteceu, né? Com qual turma, onde, assim, né, no sentido, tomando os cuidados éticos, você pode utilizar, obviamente, o nome fictício, né? Com qual turma, em qual ano, qual o número de estudantes envolvidos naquela prática, as características socioculturais da comunidade escolar. Aí é importante a gente conhecer o PPP da escola, né, o projeto político-pedagógico da escola, observar o cotidiano e aí participar, ou ativamente, né, numa observação participante ou numa observação não participante. Né? Também é importante explicar os objetivos da atividade realizada, ou seja, qual era a intenção pedagógica e o porquê da escolha daquela abordagem ou daquele conteúdo. Então, vocês, no relato de experiência, vão ter critério também para fazê-lo. Né? Se utilizar fotos, eu gosto muito de fotos nos relatos de experiência, tomar o cuidado com as questões éticas, né, de desfocar o rosto, né, de quem a gente não tem autorização, principalmente das crianças, né? E a narrativa no relato de experiência deve detalhar como a prática aconteceu, mas sem se limitar a uma descrição técnica ou impessoal, né? É importante trazer elementos, né? As falas dos estudantes e professores, gestos, reações, dúvidas, surpresas, né? Por isso que é importante, quando a gente faz pesquisa, se a gente tiver autorização para gravar, tirar fotos, né? Porque depois, quando a gente estiver escrevendo o relato, a gente tem facilidade de analisar de forma holística a situação. Às vezes, quando a gente vai conversar com o professor, o silêncio, a pausa, né, quando a gente vai entrevistar um professor, o silêncio, a pausa, dizem muita coisa. Não só o falado que diz, mas o silêncio também diz muita coisa. Né? Vale destacar que o cotidiano é repleto de microacontecimentos significativos que merecem ser registrados com atenção e sensibilidade.
Então, relato pode parecer que é muito fácil, mas não é tão fácil assim. A gente precisa ter. Foi algo que a gente vivenciou, né? Então, a gente precisa ter esse distanciamento, em alguns casos, e essa aproximação, né, para a gente escrever. Larousse entende experiência como algo que nos atravessa e nos transforma, aquilo que nos passa e não o que apenas passa por nós. Isso eu gosto quando eu trago relato de experiência, trazer essa fala do Larousse para justamente justificar a importância da experiência, né? Porque para algumas pessoas pode parecer que um relato de experiência é algo menor, mas para nós que somos professores, às vezes é num relato que a gente consegue descobrir, desvendar uma prática bacana para a gente também fazer com os nossos alunos. É algo que chega muito nas escolas. E, às vezes, um artigo muito, muito, muito complexo, rebuscado, não chega, né? Então, o foco do relato, portanto, não deve estar apenas na atividade desenvolvida, mas em como ela afetou o professor, os alunos e também o processo educativo. A experiência tem um valor formativo e subjetivo que precisa ser elaborado na escrita. Então, relatos são imprescindíveis, né? A gente vai contar o que vivenciamos, mas com essa aproximação, com esse distanciamento, com esse olhar também, né, de pesquisador, e sabendo que a gente está fazendo pesquisa científica também ao trazer relato de experiência. Não é algo só menor, né? Acho que aqui eu trabalhei. A linguagem deve ser pessoal, marcadas da sua voz, da sua subjetividade, evitar o excesso de impessoalidade e neutralidade. Isso aqui é uma coisa muito importante, gente, porque principalmente a gente das ciências biológicas, às vezes, em algumas disciplinas, é trabalhado muito assim, a gente fazer pesquisa de forma impessoal, com verbos impessoais. Não. Na educação, nós podemos utilizar a primeira pessoa, né, do singular, a primeira pessoa do plural, né, eu, nós, a gente tem essa liberdade, principalmente no relato de experiência. O relato deve ser sensível, mas não idealizado ou romantizado. A escrita pode ser poética, literária ou mais direta, né, depende do seu estilo, né? Há pessoas que são mais poéticas, desde que ela seja autêntica. A ideia é que se é um relato de experiência de um professor, que a gente veja um professor ali na escrita e não um robô. Por isso, a importância de ser algo mais pessoal, né? E nunca traga o relato pelo relato, né? Sem embasamento teórico, sem intencionalidade, sem um percurso definido. A gente precisa ter, sempre quando a gente vai para o campo, né, fazer pesquisa, enfim, quando a gente vai observar alguma realidade, alguma aula, a gente tem que ter critério, a gente tem que ter intencionalidade. O trabalho pedagógico, o trabalho do pesquisador também é sempre focado na intencionalidade. Então, o relato de experiência também deve ter rigor, assim como a gente faria com uma pesquisa com um protocolo lá num laboratório. A gente precisa também a gente precisa de rigor, de cuidados. E o cuidado é essa aproximação, esse distanciamento. O cuidado no relato de experiência é realmente trazer o que nos tocou, o que aconteceu no cotidiano escolar. E aí, agora entrando um pouquinho na pesquisa de intervenção pedagógica, aí eu indico veementemente, é um artigo que já tem mais de 684 citações lá no Google, pelo que eu vi lá, é bem citado, principalmente quem faz mestrado profissional e aí faz alguma atividade mais no cotidiano da escola, vocês do PIBID, eu indico que vocês leiam esse texto, discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica, da Miane, né, e colaboradores.
Tá? Colocando no Google pesquisa de intervenção pedagógica da Miane, você acha fácil, mas quem quiser também, depois meu e-mail vai estar ali, quem quiser eu mando também. Tá? As pesquisas de intervenção pedagógica, elas são aplicadas, elas têm uma finalidade, tem como finalidade contribuir para a solução de problemas práticos. Né? Por exemplo, eu vou fazer experiências com os meus alunos, eu vou fazer uma série de experiências, eu vou fazer uma sequência didática, uma sequência de atividades, né? Eu penso nessa pesquisa de intervenção pedagógica. E ela se opõe às pesquisas básicas, que objetivam ampliar conhecimento sem preocupação com os possíveis benefícios práticos, de acordo com Antônio Carlos Gil, né? Então, nós precisamos pensar em dois componentes para esse tipo de metodologia, né? O método da intervenção e o método de avaliação da intervenção. Então, não é só trazer a intervenção que foi realizada, mas também trazer a avaliação dessa intervenção. Que avaliação? Porque a gente, né, professor ou pesquisador ali, um pesquisador, professor, enfim, ele precisa sempre avaliar. E isso a Ana Maria Pessoa de Carvalho e a Saceron trazem muito para a gente isso, por exemplo, quando elas trabalham com as sequências de ensino investigativas, né, que nós precisamos ter um momento da avaliação, né, no caso da avaliação dos estudantes, né, para ver o que eles suplantaram, mas no nosso caso também de forma com olhar de pesquisador, qual a avaliação dessa proposta interventiva, se ela foi eficaz para os estudantes, né? Os relatórios de intervenção, eles devem ser elaborados de tal forma que permitam ao leitor reconhecer suas características investigativas e o rigor com que as pesquisas foram levadas a cabo, né? Como elas foram desenvolvidas, para que não sejam confundidas com relatos de experiência pedagógica. Então, a pesquisa de intervenção pedagógica, ela tem muito disso da avaliação, desse critério da avaliação, né? Então, é diferente nesse aspecto, né? E a pesquisa de intervenção não é só relatar o que aconteceu, é também avaliar de forma mais sistemática o que aconteceu. E aí, no método de intervenção, a gente vai descrever, né, pormenorizadamente, explicando seu embasamento teórico. Então, tem que ter um embasamento teórico. Isso é para qualquer, né, gente? Qualquer pesquisa que a gente vai fazer, seja o relato, seja a intervenção, tem que ter um embasamento teórico, tem que ter um teórico por trás. Por mais que no relato de experiência, o relato é o que é mais importante. Então, no relato de experiência, a gente não fica triangulando muito com cada etapa, fazendo o cotejamento com o referencial teórico. Na intervenção pedagógica, a gente faz mais esse cotejamento, né? Então, no caso de uma intervenção que a gente faz em sala de aula, por exemplo, a descrição deve abordar o método de ensino aplicado, justificando a adoção das diferentes práticas específicas planejadas e implementadas. Nessa parte do método de intervenção é mais uma descrição mesmo, né? Na atuação do professor, né? No comportamento dos estudantes. Agora, nós temos também esse outro componente da intervenção pedagógica, que é o método de avaliação da intervenção, que tem o objetivo de descrever os instrumentos que foram utilizados na coleta de dados e também a avaliação, né, desses instrumentos, a descrição do instrumento, justificativa para o uso, né, e assemelha-se às pesquisas, né, empíricas que a gente faz. E é o que eu estou falando, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, recapitulando, a gente precisa dizer qual é a abordagem, né? Qualitativa, quantitativa, qualitante, qualiquante, qual é o tipo de pesquisa, e aqui é onde a gente está, no tipo de pesquisa. Tem o tipo de pesquisa, estudo de caso, estudo descritivo, a pesquisação,
um relato de experiência, e aqui eu estou falando da pesquisa de intervenção pedagógica, né, que essa terminologia ela tem sido utilizada, né, há relativamente pouco tempo, até porque esse artigo ele não foi publicado há muito tempo, tá? E eu, por exemplo, me apropriei dele e muitos outros pesquisadores também, né, que trabalham mais com essa questão da experiência do ser professor e ser pesquisador ali, de também nós termos a necessidade de fazer dentro da biologia alguma coisa mais prática com os alunos, né, ao fazer pesquisa, algo que dá um retorno para a turma, dá um retorno para o professor, então isso se caracteriza como uma pesquisa de intervenção pedagógica, ou intervenção didática, quando a gente realmente vai para lá para colocar a mão na massa, né? Que é diferente, por exemplo, de um estudo de caso, de uma pesquisa exploratória, descritiva, que a gente, em muitos casos, a gente vai para observar, para relatar o cotidiano, relatar o que aconteceu, como que aconteceram as aulas, se realmente a gente tinha naquela escola, por exemplo, uma impercepção botânica, né, que o pessoal chamava antigamente de cegueira botânica, enfim, né? Existem várias possibilidades de pesquisa. Então, tentando avançar agora, até por conta do horário, a gente tem a questão dos instrumentos para a produção de dados. Eu prefiro chamar assim, já expliquei, né, por que da produção de dados, porque a gente é humano, a gente vai para o campo, então a gente também dá acento de valor a algumas coisas, então evitem coleta de dados. Tá? É uma ideia minha, mas também ouçam os orientadores de vocês, né? Então, alguns exemplos. Questionários. E questionário, gente, pode ser mandado pelo Meet, pode ser impresso, enfim, pode ser mandado no Word, mas tem que ter pergunta fixa. Aí, questionário, dá para fazer pesquisa qualitativa com questionário? Dá, mas são muito utilizadas quando a abordagem é quantitativa ou quali-quant. As perguntas são fixas, né? Há perguntas, algumas são até bem fechadas, né? E questionário é aquela coisa, gente. Muitos alunos meus confundem às vezes, e até às vezes a dissertação de mestrado, quando eu participo de banca, às vezes fala que foi feito entrevista com os participantes, mas às vezes não foi entrevista. Às vezes foi questionário. Se você entregou para a pessoa responder, né, foi questionário. A entrevista, basicamente, seja ela pelo Meet, ou pessoalmente, ou por um outro, né, instrumento, assim, WhatsApp, que seja, a entrevista ela tem que ser assim, tete a tete, né, na frente da pessoa. Então, a entrevista pode ter um roteiro estruturado, né, entrevista estruturada, que é um roteiro fixo, mas aí você vai perguntando na hora e a pessoa vai te respondendo, diferente do questionário. Eu acho que ficou claro isso, né? E a entrevista ela pode ter um roteiro semi-estruturado, né, quando a gente coloca algumas perguntas que podem ser padrão, outras só tópicos, e deixa uma pergunta final aberta para a pessoa, né, acrescentar algo. A semi-estruturada ela dá mais liberdade, né, tira um pouco o pesquisador do pedestal, né, porque isso é uma coisa que eu não gosto muito, que é pesquisador, às vezes a gente se coloca num pedestal e a gente quer fazer todas as perguntas que a gente quer, mas e aí, o sujeito de pesquisa, o participante da pesquisa, o que ele queria, né? Principalmente quando é uma história de vida. Aí na história de vida, por exemplo, na pesquisa narrativa, a gente usa entrevistas biográficas, que são aquelas que não têm um roteiro fixo, elas só têm tópicos e a gente vai perguntando lá na hora, e mediante a resposta também que o participante dá para a gente. Se for uma pergunta que ele se sentiu invadido e a gente percebe isso, a gente não toca mais naquele assunto, a gente vai para um próximo, né? Então, a biográfica é bem específica para a história de vida. E eu faço muita pesquisa exploratória em escola, usando entrevistas semi-estruturadas, por exemplo, e observação não participante.
né? Quando os meus orientandos eles vão para o campo, fazem entrevistas com os professores, né, com os alunos, que seja, e observam o cotidiano, mas sem intervir diretamente, tá? As não estruturadas ou entrevistas abertas, elas vêm muito assim também como tópicos, né? Mas é bem parecida com a biográfica, mas a biográfica é bem específica para metodologia e história de vida, tá? Ou para pesquisa narrativa. Diário de campo é o famoso caderno ali de registros. Sempre quando você vai para a escola, para o cotidiano escolar, observar, acho que algumas pessoas já fizeram estágio ou vão fazer ainda, quem está no PIBID, é importantíssimo a gente ter um momento de observação do cotidiano escolar e levar cadernos é fundamental. Eu sempre levei muito caderno e o bacana é que uma anotação do seu caderno no diário de campo, ela pode virar sim uma parte do seu texto lá nos resultados. Você pode trazer a descrição daquilo e colocar diário de campo, dia tal, 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 e trazer o que você escreveu no seu caderno. Isso é um instrumento de produção de dados também. Grupos focais, né, que são aqueles grupos que a gente faz com pessoas, né, com algumas pessoas participando daquele movimento, de algumas etapas do seu trabalho, você fazendo perguntas coletivas, estimulando a interação, né? Isso que seria o grupo focal. Eu, particularmente, não trabalho tanto, eu trabalho basicamente com todas as outras. O grupo focal é o que eu não trabalho muito, né? Observação participante, quando a gente vai para o campo, né, observar uma realidade na escola, e a participante é aquela que a gente observa e a gente também atua junto. Né? Bem clássico quando a gente faz uma pesquisa de intervenção pedagógica, quando a gente traz um relato de experiência, quando a gente faz pesquisação também, né? Observação não participante é aquela que realmente, igual no início de estágio supervisionado, a gente vai para a sala de aula, a gente senta lá, a gente fica um outro na sala anotando tudo que está acontecendo, né? Isso quando os meus alunos trazem, eles vão pesquisar inclusão numa escola, nas aulas de ciências, por exemplo, eu gosto bastante da não participante, porque aí a gente vai saber de fato qual é a conduta do professor de apoio, a conduta do professor regente, né? Enfim. Fotografia também, né? Tomando cuidado se for trazer no seu relato de pesquisa, com desfoque no rosto dos participantes, né? Enfim. Ultimamente eu não gosto muito de tarjar, usava tarjinhas, né, no rostinho das crianças, eu não gosto mais. Eu tenho preferido, utilizar o desfoque, né? E filmagem, quando for permitido, tiver autorização, e nunca colocando em redes sociais, nada disso. A filmagem é só mesmo para depois eu fazer a transcrição, né? Enfim, assim como a fotografia e a filmagem tem que usar com bastante cautela, principalmente se não tiver comitê de ética, tá? Tomar muito cuidado. Eu mesmo com o comitê de ética, eu utilizo tudo fictício, desfoco, né? Porque uma coisa é ter passado pelo comitê de ética, a universidade me liberou, tal, a instituição me liberou. Outra coisa é necessariamente aquela criança, aquela família específica daquela criança ter autorizado que a foto dela esteja no meu relatório de pesquisa, sabe? São coisas diferentes. Com relação ao tratamento de dados, eu particularmente, as que eu domino, eu estou trazendo aqui, que são análise de conteúdo da Bardan, que tem uma série de contribuições, mas uma principal que quase todo mundo usa da Bardan é fazer a categorização dos dados para fazer as análises. Quase todo mundo faz e quase ninguém referencia. Agora, tomem cuidado, gente, que quando nós colocamos Bardan, né, alicerçando como que vai se dar a análise do conteúdo das entrevistas,
Quando a gente coloca o Gil, o Antônio Carlos Gil, alicerçando o que é metodologia qualitativa, quando eu coloco Lacazzi e Marconi, por exemplo, para alicerçar o uso de um tipo de pesquisa exploratório, esses são autores de metodologia, eles não são o seu referencial teórico. Por que estou falando isso? Porque eu já fiz um monte de parecer que a pessoa usava Bardan, só que aí ela achava que só usando Bardan, a Bardan já era o referencial teórico. E a Bardan é referencial metodológico para análise de conteúdo. Tá? Então, ela ajuda muito a gente pensar nas categorias de análise. Né? Eu tenho os objetivos do meu trabalho e eu vou categorizar para analisar a partir de cada objetivo específico. E aí a Bardan tem essa coisa, essa sacada de vamos categorizar, não vamos tratar tudo de forma misturada, porque senão os seus resultados de discussão viram uma bagunça, uma desorganização. Então, sempre tem que categorizar. Mesmo que seja, eu não estou usando Bardan, eu estou usando os núcleos de significação da Guiar, que é própria da teoria histórico-cultural de Vygotsky, Luria, Leontiev, colaboradores. No mestrado aqui da psicologia, eu tenho usado bastante os núcleos de significação. Porque a Bardan ela é mais para pesquisas um tanto quanto mais cartesianas, assim, sabe? Ela não conversa tanto com a histórico-cultural. Já a Guiar, ela ajuda bastante, né, a pensar nos núcleos de significação das entrevistas, que também tem a ver com as categorias de análise da Bardan, mas de uma forma diferente. Né? Agora, algumas questões bem pontuais e importantíssimas. Né? Sempre cuidado com a ética na pesquisa com os humanos. Já disse que fazer pesquisa nas ciências humanas não é oba-oba, né? Nós temos critérios. E para começar a fazer a pesquisa na escola, a gente tem que conversar com o diretor, conversar com o coordenador pedagógico, conversar com o professor, verificar se eles aceitam, ninguém é obrigado a nada, sabe? É por isso que tem o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, por isso que tem o TALI, que é para o menor de idade. E uma coisa muito importante, gente, é fazer, eu quero fazer a pesquisa com um aluno que tem síndrome de Down, e que está no 6º ano lá nas aulas de ciências. Como que a criança com Down, né, que tem deficiência intelectual, se apropria do conteúdo, né, de ciências lá do 6º ano. Ok, uma pesquisa muito bacana. Só que, às vezes, a gente vai lá, tem autorização do professor, da escola, aí a gente tem autorização até dos pais, só que a gente não conversou com a criança. A gente, ela tem lá seus 11 anos, né, 10 anos, 11 anos. Converso, você quer fazer, explico de forma resumida para ele o que é, se ele gostaria de participar ou não, porque isso é muito importante, principalmente quando você vai fazer pesquisa com pessoa com deficiência, né, que a gente tem mania pelo capacitismo de conversar com o responsável por ele, né? E isso até na educação superior acontece. Então, é imprescindível saber, você quer participar? A pesquisa vai ser assim, explicando de uma forma lúdica para ele, porque é muito capacitismo quando a gente pergunta para todo mundo, não pergunta para a criança e vai trabalhar com a criança de qualquer jeito, assim, sem ela nem saber o que ela está fazendo. Então, é uma questão ética importante, por isso o TALI, né? E aí a criança pode assinar de rubrica, da forma que ela conseguir, né? Nomes fictícios sempre, gente, para tudo, para pessoas, né, para instituições, tomem cuidado com isso. A depender, a gente tem processos futuros, mas não só pelo medo do processo, pela ética mesmo, né? É importantíssimo a gente ter um marco teórico e metodológico bem delineado e bem já demarcado, explicitado no texto, desde o resumo, pincelado na introdução, trazido numa sessão específica. Não confundam referencial teórico com referencial metodológico. Como eu disse, Antônio Carlos Gil vai te ajudar na metodologia.
Já o teórico base do seu estudo pode ser o Vygotsky, pode ser o Foucault, pode ser o Piaget, pode ser, enfim, né, diversos autores. Ou mesmo Ana Maria Pessoa de Carvalho, a própria Saceron, que vai trabalhar com vocês, acho que na semana que vem, que é maravilhosa, excelente, né? Eu já usei muita coisa delas. Agora, saibam vocês isso, né? Que também, às vezes, eu quero puxar a sardinha para o meu orientador, né? Às vezes, eu vou usar Araújo, que sou eu, como referencial teórico. Não, porque eu não tenho uma epistemologia, um método meu próprio, tal. Eu sou um autor, um pesquisador, um professor que pesquisa, você pode me usar como referência, como uma citação, alguma coisa assim, mas não dizer que Araújo é um teórico, porque para ser teórico a gente precisa de mais consistência epistemológica, no sentido de, por exemplo, pensar num Vygotsky que desenvolveu uma epistemologia, né? Não confundir, reduzir instrumento de coleta de dados com metodologia em seu senso estricto. Vamos pensar assim, eu gostaria muito, muito que, se você não conseguiu prestar muita atenção na minha palestra, que você gravasse muito isso, pelo menos. Eu ficaria muito feliz se você abstraísse isso. Instrumento de coleta de dados não é metodologia, é um instrumento, é uma parte da metodologia. O percurso metodológico envolve isso tudo que a gente está conversando hoje: abordagem, tipo de pesquisa, instrumento de coleta de dados, cuidados éticos, sujeitos da pesquisa, né, participantes da pesquisa. É uma imensidão de coisas, mas que no seu texto, se for um artigo, um relato de experiência, vai ter que ser algo pequeno, mas que você vai ter que trazer de uma forma bem sistemática, e eu vou dar algumas ideias daqui a pouquinho, né? Metodologia não é só descrever o passo a passo como receita de bolo. Isso acontece muitas vezes. Eu fui banca de alguns alunos do Prof. Bio, né, que na metodologia esquecem de falar sobre a importância daquela metodologia, esquecem de situar ao leitor qual é a metodologia e já vão para o passo a passo, né? Eu faço assim, assim, assado. Né? Isso aconteceu em diversos locais. Eu avaliando trabalho em revista, né, científica do ensino de ciências, seja a ACT, ou a revista ACT, que eu participo, a Ensaio, lá de Belo Horizonte, enfim, sempre tem um artigo ou outro que vem com alguma questãozinha dessa metodológica, né? Isso aqui é importantíssimo, gente. Na educação, nós precisamos dizer assim, a metodologia tal por conta disso. A escolha, eu preciso justificar a escolha daquela metodologia. De uma forma sucinta, se for um artigo, né, se for um trabalho para um evento, né, porque a gente tem limitação de caractere de página. Agora, na dissertação de mestrado, na tese de doutorado, aí a gente pode dar uma extravasada, pode ser maior. Tá? Pode ser maior. Inclusive, trazendo algumas explicações do que é pesquisar nas ciências humanas, né? Quando a gente faz uma dissertação e uma tese, acho que é importante. Aí, trazendo alguns exemplos bem práticos, eu não vou me alongar tanto, mas, por exemplo, no template que eu montei para as minhas orientandas de TCC, a gente tem assim, por exemplo, eu trouxe algumas ideias de escrita disso, né? Quanto à abordagem, por exemplo, a presente pesquisa classifica-se como. Aí você bota se é qualitativa, se é quantitativa, se é quali-quant. Aí, de acordo com fulano, pode ser o Gil, pode ser Lacazzi Marconi, pode ser Trivinhos, Minayo, né? Enfim. Eles veem a pesquisa qualitativa, ela é importante para aquilo, outro, tomando cuidado para não colocar a pesquisa qualitativa contra a quant, né? Eu já falei disso, né? E aí vocês podem trazer citações diretas e indiretas que justificam a escolha da pesquisa qualitativa, tá? Não em detrimento de outras metodologias. Depois,
a gente vem para a descrição, né, do tipo de pesquisa, né, quanto ao seu plano de investigação. Então, um exemplo de redação. Concernentemente ao tipo, né, configura-se como uma pesquisa, sei lá, exploratória, descritiva, história de vida, um estudo de caso, vai depender dos seus objetivos específicos, do seu objetivo geral, né, ou é uma pesquisa bibliográfica, né? Qual é o seu tipo de pesquisa? E aí, em algum referencial que defende a utilização dessa metodologia. Né? Por exemplo, de acordo com o Gil, a pesquisa exploratória é importante para isso, para explicar um fenômeno que é pouco conhecido. Por exemplo, eu coloquei aqui mais para as minhas orientandas, né? Mas se for pelo menos uma citação boa que defenda bem, ou duas que defenda bem a utilização dessa pesquisa, que explique o que é essa pesquisa, é ótimo, tá? É importantíssimo a gente demarcar isso. Com relação aos instrumentos de coleta de dados, aí coloquem, né, por exemplo, como instrumentos de coleta de dados serão utilizados, por exemplo, ou questionários, ou entrevistas estruturadas, ou semi-estruturadas, né, para pesquisas empíricas. E aí uma coisa bacana, se for um TCC, se for uma dissertação, quando você faz assim, a entrevista vai ser estruturada, aí bota uma nota de rodapé, ou já explica, bota entre aspas, né, apêndice e tal, que aí você traz a entrevista estruturada, o roteiro estruturado, num apêndice depois das referências, no seu TCC, na sua dissertação, por exemplo, né? Porque aí você faz uma menção àquilo e usa como um apêndice, né? Porque apêndice é uma coisa produzida pela gente e não anexo, porque o anexo é uma coisa que já vem pronta, tá bom? Então, se for pesquisa bibliográfica ou documental, né, coloque quais são os documentos ou quais serão os sites. Eu gosto de especificar quando é, por exemplo, uma pesquisa no ensino de ciências, eu gosto de colocar a pesquisa ensaio, a revista brasileira de ensino de ciências, algumas revistas, Amazônia, lá do Norte, que é uma revista boa também, eu vou tentando pegar os melhores periódicos para os alunos pesquisarem, ou o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Ou Cielo, evitem, se for pesquisa bibliográfica, só o Google Escolar. Como eu disse, há revistas e revistas. Existem muitas revistas predatórias, né? E a qualidade dos artigos é muito complicada nelas. Tá, e agora um exemplo com relação à descrição dos participantes, né? Por exemplo, aqui serão participantes dessa pesquisa uma professora de ciências do 6º ano, exemplo, né? A professora auxiliar de sala, né, que acompanha um aluno, sei lá, autista, um estudante com deficiência intelectual e sua cuidadora, os quais terão nomes fictícios a fim de preservar a sua identidade. Às vezes, no texto, a gente fica o tempo inteiro colocando, aparece o nome da pessoa, bota nome fictício, nome fictício. Às vezes, botando só uma vez, ou no primeiro nome que aparecer, bota uma nota de rodapé justificando, né, e também na metodologia que todos os nomes serão fictícios, né, tendo esse cuidado ético. Principalmente se não passou por comitê de ética, né, aí tem que ter mais cuidado ético dobrado. Um exemplo de descrição das questões éticas, né? Quanto aos aspectos éticos, os participantes receberão termo de consentimento livre esclarecido, ou um TALE, né, que é um termo de assentimento livre esclarecido. E aí você pode dizer que serão utilizados nomes fictícios, né, para os participantes e também para as instituições. Em alguns casos, quando é um aluno que está dentro de uma pesquisa guarda-chuva do professor, ele foi incluído na equipe, na plataforma Brasil, ele pode colocar o número do comitê de ética. E se for no Profibio, por exemplo, tem que ter passado, né, pelo comitê de ética em pesquisa, aí tem que ter o número do CEP, e às vezes lá como apêndice também ter o comitê de ética lá ao final do seu estudo, né, do seu trabalho. E tratamento de dados, né, serão participantes dessa pesquisa, uma professora, por exemplo, não, aqui eu acho que veio o antigo, né,
a gente, nessa troca de computador, está o antigo aqui. Mas no tratamento de dados, eu queria falar que será utilizada, por exemplo, a análise de conteúdo da Bardan, por exemplo, né, ou o núcleo de significação da GUIAR para analisar o teor das entrevistas. Aqui não atualizou, né, porque é do antigo. Deixa eu só ir para as referências. As referências deram umas desformatadas, mas eu queria só citar algumas para vocês. Na troca de computador desformatou, mas a GUIAR, né, dos núcleos de significação, que é para tratamento dos dados, a Marli André, desculpa, do estudo de caso na pesquisa em educação, a Bardan, né, na análise de conteúdo, que é para tratamento de dados, estudo de caso é tipo de pesquisa, né? Lakatos e Marconi, né, são duas pesquisadoras, autoras, fundamentos da metodologia científica. Isso eu acho muito importante, porque, por exemplo, tinha aluno que falava o Marconi, o Lakatos, e são mulheres pesquisadoras, e a obra delas é sensacional, fundamentos da metodologia científica. A Minayo, o Tiolen, que o Michel, né, que trabalha com a metodologia da pesquisação, uma grande referência, e Trevinhos, né, que traz sobre a introdução à pesquisa em ciências sociais. São algumas das referências, né, que eu utilizei. Então, trazendo Minayo, né, a metodologia é o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Então, eu acho que depois dessa explanação, assim, vocês podem conversar com os orientadores, supervisores. Também há coisas específicas que são do Michel, pesquisador, né, que se constituiu. Cada pesquisador vai se constituindo, vai seguindo um caminho. Eu gosto muito e acho muito importante na pesquisa em educação a gente saber dar nomes aos bois, né? Saber trabalhar com a metodologia, saber o que a gente está fazendo, saber explicar o que a gente está fazendo. Então, só recapitulando antes de terminar, sempre pensem nisso. Abordagem, tipo de pesquisa, instrumento para a produção de dados, sujeitos, quais são os participantes, como que se dará o tratamento dos dados, as questões éticas. Se for uma pesquisa bibliográfica, tem menos coisa dessas para considerar, né? Se for uma pesquisa empírica, indo a campo, né, uma pesquisa de campo, envolvendo seres humanos, aí você vai ter que relatar na metodologia isso tudo. Mas, se for em artigo ou trabalho de análise, né, resumo, enfim, trabalho de evento, vai ter que ser menor, e realmente fazendo mais ou menos daquele jeito que eu trouxe o passo a passo, não tem muito erro. É só seguir que dá uma página e meia, que para um artigo é o máximo que a gente pode pensar, porque o foco é maior nos resultados, tem que ser maior nos resultados. Esses dias eu estava avaliando um artigo que tinha 2 páginas de resultados e 6 de introdução, né? O erro começou aí, porque o foco principal de uma pesquisa é a descrição dos resultados. Então, tomem cuidado com essas questões, não reduzam de forma alguma o seu método, a sua metodologia, o seu percurso metodológico, nunca o reduza a um instrumento de coleta de dados. Isso eu acho que é imprescindível. E tenham em mente os autores que vão te ajudar, que vão te subsidiar a desenvolver aquela metodologia, né? E na hora de fazer a metodologia do seu trabalho, por mais que seja um relato de experiência, traga uma seção específica ou mesmo demarque num parágrafo da introdução, no seu resumo, que é um relato de experiência. O que é o relato, a importância do relato de experiência, que é uma pesquisa dentro da pesquisa qualitativa, que tem a sua importância. Há pessoas que querem invisibilizar, mas o relato de experiência é tão importante quanto, por exemplo, um estudo de caso. E eu acho que é nisso que eu
podia contribuir nessa manhã que os aparatos tecnológicos tentam mas aqui fica. Obrigado pelo convite mais uma vez, Viviana, Patrícia, é um prazer. Eu estou disponível para perguntas, né, agora. Michel, muito obrigada. Apesar de termos sido muito sabotados, né, mas foi excelente. Eu acho que você tocou em pontos que são essenciais e que a gente percebe muita fragilidade no trabalho dos nossos alunos, nos manuscritos que a gente recebe para avaliar. Então, deu uma clareza de o que precisa ter, né? Quais são os itens que são fundamentais. Temos pedidos aqui para você disponibilizar esse template aí das suas alunas e a apresentação, se você puder. Bom, sim, com certeza, já te encaminho hoje, se não esqueço. E aí, que Michel, pode ajudar, né? Michel, quanto orgulho, hein? Estou orgulhosa de você demais aqui. Só aplaudindo. Estou muito feliz com a apresentação, acho que muito rico, né? Pena que não vai ficar gravado, eu fiquei muito triste. A gente está gravando. Bom, era para estar? Eu acho que está gravando aqui no OBS. Se tudo der certo, eu não sei, né? Se tudo der certo, depois a gente disponibiliza, porque fica como um material de consulta, né? Nossa, é muita informação. Ainda mais que tem um grupo dos pibidianos com uma supervisora que tinha uma aula prática hoje agendada, e eu falei, não, gente, não se preocupa, vai estar tudo gravado, depois a gente assiste junto, a gente discute. Por isso que eu estou perguntando, eu falei, gente, agora? Mas tá, né, Vivi? Está gravado, né? Se tudo deu certo, o Magno que estava aqui me ajudando, ele falou que às vezes dá um pau, porque o OBS usa a câmera, mas o Meet também está usando a câmera, mas bom. Mas, Viviana, eu me coloco, Viviana e Patrícia, eu me coloco à disposição, por exemplo, se não deu certo a gravação, ficar ruim e tal, a gente pode fazer num outro horário, não necessariamente com convidados, mas gravar e depois disponibilizar, né? Para mim não tem problema nenhum. Tá? Que ótimo, porque realmente eu fiquei agora, se não gravou, fiquei numa situação difícil. Sim, não, Mas foi excelente, viu? E está assim, chovendo de elogios aqui no chat. Obrigado, gente. Michel, tem uma pergunta aqui do André. Existe um local ou site que podemos conferir boas revistas para esse tipo de pesquisa bibliográfica ou de leitura frequente? Caso não, quais você indicaria? Tá. Alguma revista específica que pesquisa mais, que publica mais artigos de revisão bibliográfica, ou ele quer, tipo, André, você pode falar aí, perguntar. Se quiser falar, André, eu acho que... Esclarece, né? Ou senão eu acho a pergunta que eu sou muito... Oi, gente, tudo bem? Bom dia, conseguem me ouvir? Sim. Perfeitamente. A minha pergunta, Michel, é porque como você comentou sobre essas questões de revistas predatórias, né, as bases de dados, na verdade, para a gente utilizar, tipo a Cielo, não necessariamente precisar direto no Google Acadêmico, né? Aí eu queria saber se, na verdade, você tem uma dica de, por exemplo, olha, melhora essas bases de dados, ou, por exemplo, essas revistas, por exemplo, sei lá, essa da Amazônia que você citou, a Ensaio da UFMG, essas revistas são revistas mais conceituadas, que têm o processo de curadoria e avaliação dos artigos melhor estabelecido, né? Então não cai nesse viés de predatório e tal. Se você tem algumas revistas, ou se existe um site que tenha a disponibilidade de uma lista de revistas dessa natureza, entende? É isso que foi a minha pergunta. Perfeito. Não tem um site específico com elas, mas eu posso fazer um apanhado de algumas que eu já faço avaliação, que eu sei que são sérias, né? Além dessas que eu me recordei agora, tem outras no ensino de ciências, né, que eu posso disponibilizar para vocês e mandar junto com o material para a Viviana, e também mandar
um artigo, tem um artigo publicado, gente, não sei se vocês viram, mas os autores eles são muito corajosos. Eu não sei se eu teria essa coragem, mas foi um artigo feito com o nome das revistas predatórias. Por exemplo, fizeram um artigo? Fizeram um artigo, por exemplo, a Seven, sei lá o quê, Journal Brazilian of de Desenvolvimento, que chega a 10 e-mails para mim por dia. Então, eles colocaram essas piores, né? E o pior de tudo, gente, assim, é que há pesquisadores sérios que ainda caem, né? Por exemplo, há doutorandos que estão, né, com fulano de tal, que eu já vi até daí da UFES, não vou falar nome, lógico que não, está gravando, mas que publicou nas redes sociais, que felicidade, publiquei na Journal, eu falei, gente, mas chega 10 e-mails por dia querendo qualquer pesquisa que a gente já publicou em anais de evento, que já está publicado como capítulo, e eles estão pedindo para publicar só para quê? Para ganhar dinheiro, e pode ser qualquer coisa. Né, a toque de caixa. Inclusive, o grande problema hoje é a inteligência artificial também, né, porque há pessoas que têm vendido coautorias de capítulos nas redes para publicar em predatórias. Cada um paga R$200, tal, vai lá, se junta. Tem sido uma fonte de renda para algumas pessoas isso. Michel, eu queria dar uma sugestão, eu não sei se vocês conhecem, uma página no Instagram que eu sigo, que se chama Vitrine Acadêmica. Eu acho que eu sigo. Essa página, ela coloca sempre, com frequência, chamada para submissão de artigos científicos. Então, ela coloca... É de um professor, né, de doutor em educação, e ele coloca aqui todas as chamadas. Então, normalmente, bota o nome da revista e coloca os dossiês temáticos, né? E, com frequência aparece assim, dossiê temático, relatos de experiência, ensino de ciências. Então, essa página divulga, né, as revistas, e não são revistas predatórias. Então, é uma dica também para você seguir e poder ver quais revistas estão com as chamadas abertas e quais que se encaixam dentro do perfil, né, que você quer publicar ali, dependendo da pesquisa que você faz, da área que você faz. Então, tem um leque de oportunidades, todas pesquisa, ensino e educação. Então, fica a dica ótimo. Acadêmica. E eu acho assim, gente, que eu até falei aqui que tem revistas que são mais rápidas. Por exemplo, tem uma revista lá do sul de Pelotas, que é de um IFES de lá, né? Que ela é conceito B, mas ela é rápida. Ela é mais rápida, mas ela é séria. Tem que ter parecer, tem tudo certinho, né? Então, não necessariamente uma que durou 1 mês, 2 meses, a submissão, não necessariamente ela é predatória. Mas a revista, pode ser um indicativo. Se ela é publicada muito rapidamente, se você vai lá e olha um artigo lá no final, ela foi submetida dia 2 de abril, foi publicada no dia 11 de abril, pode ser que seja um indício de predatória, porque a pessoa dona da revista ela quer dinheiro mais rápido, né? Então, ela agiliza a publicação de forma mais rápida. Mas aí eu mando para vocês esse artigo, que tem o nome de algumas predatórias, né? Também acho importantíssimo a vitrine acadêmica que a Patrícia traz. Eu acho que eu sigo há pouquíssimo tempo eles no Instagram, mas também são sérios, né? E, enfim, tentem separar o joio do trigo, assim, sabe? Há revistas internacionais que são muito caras, sim, mas há algumas nacionais, as predatórias em geral, elas cobram umas taxas bem abusivas, assim, né? Então, é bom ficar de olho. E, principalmente, o que caracteriza uma predatória? É aquela que fica mandando e-mail o tempo inteiro para a gente. Né? Eu recebo 6 e-mails da mesma revista trazendo seu artigo tal, publicado no evento tal, foi selecionado para nosso periódico. Nem foi gente que fez aquilo, foi robô, foi computador que fez aquilo,
e saiu disparando e-mails, e eles pegam, sei lá, um evento da área de ensino de ciências, quem publicou naquele evento, e saem disparando para todos os e-mails que estavam lá, né? Então, tomem cuidado nesse sentido. Mas o que eu puder, eu vou disponibilizar para vocês. Michel, tem uma pergunta do professor Marco Teixeira. Você está aí, Marco? Quer fazer a pergunta? Oi, Liliane. Bom dia, Michel. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todo mundo que está aqui acompanhando. Desculpa, não vou abrir a câmera, porque eu estou de férias. Estou a situação um pouco mais à vontade aqui. Mas eu quis abordar aí essa questão, porque o Michel conhece bem, né, os procedimentos, né, para os mestrados profissionais. E também conhece um pouco o ProfBio, que acompanha um pouco do nosso trabalho, e Viviane também. E a gente sente muita dificuldade, até na orientação mesmo dos alunos, que é a definição, Michel, entre definir os objetivos de pesquisa e os objetivos de ensino, os objetivos de elaboração de produção de recursos didáticos. Isso é uma dificuldade para nós na orientação e para o aluno também, sobretudo o aluno que chega, né, com ainda pouco conhecimento metodológico naquilo que o Michel acabou de expor muito bem para nós, aí te agradeço. Aí não sei se você tem olhado para isso, Michel, com mais cuidado, até com mais experiência, tem avaliado trabalhos, né, que tem essa mescla aí do mestrado profissional, a ProfBio tem puxado bastante para ensino investigativo com produção de recursos didáticos. Eu acho que esse é um assunto interessante que é para tratar com os nossos profbianos. Se você puder dar algumas dicas e falar um pouquinho, a gente agradece demais. Obrigado, Michel. Parabéns pela apresentação, excelente. Obrigado. Professor Marcos, ótima pergunta. Para quem é do PIBID e não necessariamente do ProfBio, porque nos mestrados profissionais, além da pesquisa em si realizada, nós temos também a produção de um produto, e muito vinculada à pesquisa, né? O ideal é que seja nesse sentido. E os produtos, eles são, assim, importantíssimos, e eu fico maravilhado com os produtos, assim, que o ProfBio produz, cartilhas, né, enfim, que eu participei, e também tem um mestrado profissional lá do Vale do Cricaré, que de vez em quando eu participo de banca lá, tem uns produtos, assim, muito bonitos, né? Então, não é só a preocupação da dissertação, também é preocupação com o produto, né? E tem que ser um produto, assim, também atrativo para os professores, se for uma cartilha, enfim, né? Um manual, alguma coisa nesse sentido. Se bem que o nome manual é horrível, né? Mas tudo bem. Com relação à pergunta, professor Marcos, o que eu dou de ideia, assim, que eu já orientei um trabalho, e, enfim, orientei no sentido de mestrado profissional, assim, no sentido até de TCC que tinha produto, é que os objetivos de ensino, eles têm que ser pensados assim como a gente pensa nos objetivos quando a gente faz um plano de ensino. Os objetivos, eles precisam ser centrados no aluno. No aluno. Se coloca na posição do aluno e elabora aquele objetivo específico. E aí é diferente dos objetivos de pesquisa, né? Porque aí sim a gente tem um olhar do pesquisador em si, daquilo que a gente quer atingir, né? E naquela pesquisa, então a gente vai pensar, por exemplo, compreender o papel, a relevância da alfabetização científica para o processo de aprendizagem, desenvolvimento da criança autista nas aulas de ciências, por exemplo, é uma pesquisa que eu faço. Aí seria, eu quero compreender como pesquisador, né?
aquele processo. Agora, o objetivo de ensino, ele tem que ser centrado no aluno. São objetivos assim de aprendizagem, né? Que são os objetivos basicamente do produto, né? Do que eu vou fazer para que aquele aluno suplantar, né? Para ele suplantar, para ele passar daquele conhecimento para outro. Então, acho que a dica que eu já dei, que eu te daria nesse sentido, seria nesse sentido, assim, de conversar com o aluno realmente o que é a pesquisa, o que é seu objetivo como pesquisador para chegar nessa pesquisa e quais são os objetivos de ensino e aprendizagem, né? Focados, centrados no estudante, né? No aluno. Acho que é nesse sentido. Muito bom, Michel. Michel tem 1 milhão de elogios e parabéns no chat para você. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade, abrir o áudio e fazer a pergunta para o Michel. Eu acho que eu vi uma pergunta da Catiane há um tempo atrás, se tinha um registro dos autores e autores que foram citados, mas acho que no final né, do Antônio Carlos Gil, por exemplo, né, enfim, Trivinhos, né, Lacazzi Marconi, né, então acho que lá no final dos slides tem, aí eu mando a apresentação para vocês. De todo modo, gente, anotando meu e-mail aí, eu estou super disponível, quem precisar de alguma referência, eu posso mandar tranquilamente, tá? Gente, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma questão para o momento, é muita informação, né? A gente demora um pouco a amadurecer tudo, e às vezes as dúvidas vão surgir no momento que você está desenvolvendo lá o seu artigo, o seu relato de experiência. Uhum. E aí é bacana que vocês têm, né, além dos professores, dos orientadores, mais um contato, mais um professor que eventualmente vocês possam recorrer. Tem o material que ele vai enviar, com uma série de referências, né? Então, já temos ferramentas, temos materiais para andar, para seguir, né? Caminhar e evoluir nos nossos trabalhos. Obrigada, Michel. A gente está muito feliz com a sua participação. São muitas informações, realmente, né? Principalmente para os pibidianos que estão iniciando aqui na universidade. Nós temos muitos bolsistas iniciantes, sabe? Que são calouros praticamente ainda, né? E eles devem estar assim, né? Com os cabelos em pé, porque eles estão começando ainda a entrar nesse universo, né, da pesquisa. Mas, assim, eu acho que nós temos supervisores muito experientes e muito capacitados também, e vão estar junto com a gente, podendo destrinchar um pouco mais essa sua fala, né? Esses seus relatos. Mas, assim, foi muito esclarecedor para nós, para todos, né, que estão ouvindo, começar a introdução nesse universo, né? Muitos estão sendo introduzidos nesse universo. Então, a gente quer agradecer muito aí pela parceria, viu? E a gente vai te acionar de novo se a gente precisar. Eu estou totalmente à disposição, né? Como eu disse, essa contrapartida para a UFES, eu sempre vou dar em conversas, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Dar esse retorno para a universidade, né? Sim, é minha universidade do coração, né? Que me acolheu desde as ciências biológicas. E eu queria agradecer muito a vocês, Patrícia e Viviana, é um privilégio, né, estar com vocês nessa manhã. Também queria mandar um abraço para a professora Karina, eu acho, do Prof. Bill, que está aqui. E também... tem também uma pessoa que eu conheço, que foi professora na minha estrada inicial, quando eu era estagiário do Darwin, lá de Cariacica, a professora Geórgia, também, que eu estou vendo aqui no chat, na lista, né? E também tem minhas alunas de mestrado, fiéis escudeiras, que estão aqui, a Valdete, a Maria Angélica, a Eliana, foi quem eu vi que está aqui. Então, agradecer pela presença de todos
e eu estou à disposição. A gente segue, assim, tentando fazer uma pesquisa mais humana, né, sabe, Patrícia e Viviana? Para além daquele manual, protocolo engessado ali que vem do resquício da biologia, eu sei porque quando eu entrei no mestrado em educação no PPGE e da UFES, Geide, né, Rogério Drago, Irã Pinel foram me cortando, porque eu ainda tinha um olhar muito assim, né, de tratar como uma aberração cromossômica, geneticamente, uma pessoa que tem síndrome rara. Então, a gente vai se apropriando e vai, com o tempo, se apropriando da pesquisa científica nas ciências humanas, que é bem diferente, né? E eu acho que é difícil para aquele aluno que está no Profibio, que às vezes ele fez uma pesquisa totalmente em laboratório na graduação, e aí ele vem para o Profibio, às vezes, tudo bem que tem a licenciatura, né, para estar no Profibio, mas fica ainda muito desse resquício da biologia para a gente, das disciplinas, aquelas disciplinas mais pesadas do bacharelado, né? Fica essa herança. E aí, para a gente retomar, para a gente entender como que é fazer pesquisa em escola, nas ciências humanas, que quando eu vou para a escola eu não sou neutro, eu sou eu, Michel, cheio de vivências, né? É processual, né? É algo que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. É isso. Michel, vamos finalizar então. Muito obrigada. Foi extremamente útil. Vai ser um material de estudo para a gente. Tá? Vou tentar disponibilizar a gravação depois para quem não pôde estar presente. E muito obrigada a todos que acompanharam, que ficaram até o final. Tá? Obrigada. Obrigada, Michel. Um beijo.